Nessa análise, eu vou mostrar alguns pontos que precisam ser trabalhados. Então, vamos ver primeiro o lançamento, a altura. A mão está abrindo perto da cabeça, levemente acima. Nesse continual, o quadril está entrando. Então, quem está lançando está sendo o braço. Esse movimento de braço, ele não consegue controlar um padrão de altura. Então, em alguns momentos lança baixo, alguns alto, e fica numa velocidade. Essa velocidade da mão, a velocidade dessa trajetória, ela vai fazer com que o lançamento aconteça e a altura venha a acontecer. Então, o primeiro ponto, ó, é trabalhar esse quadril indo para trás e voltando para frente. E voltando para frente. Isso é uma coisa que precisa acontecer. O segundo ponto é que a puxada da raquete, a empunhadura está aberta, precisaria estar mais para o continental. E a puxada, ela está circular. Ela está fazendo um arco aqui, um círculo aqui, ó. Ela está sendo jogada para as costas. Então a mão está puxando. Nesse momento, a raquete não poderia invadir as costas, mas ela está caindo, ó. Esse movimento vai fazer com que aconteça um giro dessa raquete para ela bater na bola. Então, ó, o cotovelo que está 90 graus, ele vai bater sem fazer a laçada. A raquete, ela não chega a cair. Nesse momento, a mão e o cotovelo flexionando trariam a raquete aqui embaixo para fazer a laçada. Isso não está acontecendo, ó. Ela está apenas circulando em volta da mão. Então é um desenho que está a raquete fazendo em volta da mão o desenho da laçada. A laçada está lateral. Percebe, ó? O movimento da laçada, ela está lateral, ó. Ela cai e já bate. Isso que muita gente não deixa essa raquete cair ainda. Tem uma alavanca saindo daqui. Mas o uso do cotovelo está muito grande aqui. E o uso do ombro. Porque está um movimento de braço e antebraço. Nesse momento aqui, a gente tem o mesmo ângulo da criação aqui. Então, na hora que vai bater, volta para o mesmo ângulo. Então, esse movimento ele está acontecendo através do braço. Um outro ponto é que se quem está controlando a raquete é a mão, se quem está lançando é a mão, são os músculos em volta do ombro, a gente sempre vai ter, normalmente, quando o desenho sai aqui pelo ombro, se a mão está mexendo através dos músculos do ombro, é comum que a mão continue mexendo. Essa ideia é simétrica. É o cérebro falando, a mão lança, a mão esquerda lança, a mão direita bate. Então, quem domina os saques são os músculos em volta do ombro. São os músculos que vão fazer o braço e o antebraço trabalharem. Então, é muito comum que isso aconteça. Se essa mão lançou, ela já abaixa. Então, na hora que ele vai soltar, essa mão ainda deveria estar aqui criando uma alavanca, como se ele tivesse um eixo aqui e ele estivesse puxando para baixo para que esse subisse. Essa alavanca que é gerado pela catapulta teria que acontecer nesse desenho aqui.
Esse ombro é o eixo, esse é o eixo, e esse ombro vai puxar esse para cima, impulsionando através dos joelhos. Então, na hora que ele vai saltar e bater, o quadril não está trabalhando, ó. Então, o ombro começa aqui, para aqui. Como ele para aqui, o braço para, ó. Então, perceba que bate, bate. Olha o ângulo que tá a raquete. Vamos puxar um frame. Então, o desenho que a trajetória vai fazer batendo. E aqui a raquete prona. Ela dá uma torcida natural e depois vai para a esquerda, corrigindo. Então, daqui dá para perceber, ó, o impacto que isso está gerando no cotovelo. Cotovelo e no ombro. Então agora dá pra gente ver, ó, que o corpo, na hora que bate, o ombro para. O quadril tá trabalhando um pouquinho aqui, girando o giro do ombro direito. Tá vindo até aqui. Isso que ele ainda tá usando o ombro. Só precisa trabalhar um pouco mais. Mas para que isso trabalhe, a mão tem que sair do comando. Enquanto a mão estiver batendo, o braço e o antebraço estão fazendo o movimento e a mão está trabalhando, o quadril não está no comando. Então, para acontecer um golpe longo e fluido, as pernas têm que estar no comando e esse desenho do quadril tem que estar no comando e a mão tem que estar solta na raquete. Mas esse grip que está segurando, que essa raquete ela está um pouco com a empunhadura aberta, como se fosse um golpe de direita, como se fosse um golpe um pouquinho de direitinho, tá mais virada a raquete, mais reta, mais pro continental. A cara dela não precisava estar tão na diagonal como tá. Isso que o punho aqui tá corrigindo, ela tá mais aberta. Tanto que nesse movimento aqui, ó, a raquete tá totalmente aberta. Esse golpe tá quase o golpe de direita. E aí fica o punho trabalhando. Esse desenho aqui força muito o cotovelo. Esse desenho. Isso aqui é perigoso pro cotovelo. Porque fica um esticar do músculo do antebraço e um trabalho de punho muito grande, onde você força, você usa muitos músculos para fazer esse desenho. Não é natural, não é uma chicoteada que acontece naturalmente no golpe. Então isso são coisas que precisam ser trabalhadas. E um outro ponto aqui, essa base está um pouco esticada, está um pouco longa. Ou o pé poderia ser arrastado ou ela um pouquinho menor. Mas como ele está entrando um pouquinho com o joelho aqui, isso não é um problema, mas poderia melhorar com os pés um pouco mais juntos, um pouquinho apenas. E esse pé de trás ficando mais desse ângulo para esse ângulo. Isso aqui jogaria o quadril. Isso aqui jogaria o quadril que está quase negativo, apontando ele mais para a nossa diagonal aqui
da esquerda da câmera, de frente para a câmera para a esquerda. Esse quadril está muito... A pessoa que está vendo, que está recebendo os saques, vai conseguir ver a parte da frente dele, vai conseguir ver essa região aqui. E a pessoa que está vendo ele lançar nesse momento deveria estar vendo levemente as costas dele, para que esse giro de quadril pudesse acontecer. Só que por cima, para diagonal. Mas ele acontece nesse desenho, né? Só que no ângulo por baixo e na diagonal da bola. Mas sempre vai entrar embaixo da bola. E só um último ponto, que esse lançamento não dá tempo para que esse movimento aconteça. É muito curto. Pela altura que ele tem, esse lançamento teria que estar bem mais alta para dar mais tempo dessa raquete sair aqui de trás, para pegar. Então essa trajetória saindo daqui vai gerar mais potência, mais qualidade de efeito e um golpe mais solto. Então esse tempo é um grande problema. Então esse tempo que você teria nessa batida te dá uma condição muito maior de realizar um golpe de um nível acima. Então, ó, antes de bater, o corpo trabalha de maneira simétrica. Então ele vai buscar o ângulo que você está fazendo numa mão na outra. Então, se esse ângulo da mão está aqui, apenas fazendo um ajuste de detalhes, se a mão esquerda está gerando esse, a mão direita vai gerar o mesmo. Então, apenas para mostrar o quanto é simétrico o movimento de um lado e do outro do corpo. A mão lançou a bola, a mão esquerda lançou a bola, a mão direita bate. A mão esquerda baixou, a mão direita vai segurar. Você desacelerou a mão esquerda, você desacelera a direita. Não tem como. O cérebro trabalha com uma única informação. Ele não consegue processar duas coisas ao mesmo tempo. Então é isso. São esses detalhes que esse ângulo mostra que precisam ser corrigidos.